Foi tão bom te ver rever-te, como antes de rever-te, nos víamos. Olá, paz e bem. Eu sou Marcos Cavalcante, facilitador de biodança desde 1994. Ao longo desse tempo, eu já gravei alguns vídeos e postei aqui no meu canal do YouTube. E é chegado o momento de eu falar novamente sobre a biodança, mas eu quero dar ênfase agora à minha vivência, sobre como eu estava quando eu conheci a biodança. Eu conheci a biodança no final dos anos 80, um período em que eu me encontrava em fase de transição de um ciclo da vida para outro. E nesse momento eu vivi uma experiência de depressão sem saber o que era. Eu desconhecia o que se passava comigo. E eu não tinha referências, princípios, valores e crenças que me facilitassem a compreensão acerca das minhas sensações e impressões frente à vida naquele momento. E isso me causou uma sensação de total desprazer de viver. Eu estava atravessando uma depressão e não sabia o que era aquilo. E eu conheci a biodança nesse contexto, onde a minha vitalidade estava baixa em decorrência desse desprazer de viver. A sexualidade, além do prazer, estava totalmente devastada. A minha afetividade silenciada, a criatividade totalmente nebulosa, havia uma nuvem escura que me impedia de inovar. A transcendência, como esse caminho de comunhão com a totalidade, com Deus, estava também absolutamente escondida por essas nuvens escuras que eu atravessava naquele momento. Então a biodança, e quando eu conheci a biodança nesse contexto, foi como abrir as cortinas da minha vida. O sol voltou a brilhar. E não foi nada vivido de fora para dentro. Foi uma experiência de renascimento dos meus próprios gestos naturais, assim como propõe o Rolando Toro. Né? Havia um desejo em mim de renascer daqueles gestos despedaçados. E a biodança é esse sistema integrado em que ela cria uma situação e um contexto de sessão para potencializar a expressão viva daquilo que é a vida em nós. Criar um canal de expressão da vida através dos gestos naturais, fazendo com que a gente se reconcilie com a gente mesmo através da aceitação das sensações, do prazer de viver decorrente da expressão desses potenciais naturais, que a biodança chama de potencial genético. Ela é uma sua base conceitual, é toda extraída praticamente da biologia, ela bebe das ciências da vida, mas a biologia é a sua grande referência. E ela extrai da biologia, dessa compreensão do sistema vivo, as 5 linhas de vivência que o Rolando Toro organizou para estruturar exercício e provocar a expressividade do humano. Então eu comecei a me sentir, na primeira sessão, dessa forma, tendo uma visão mais integrada do meu corpo, da minha alma, manifestando as sensações de maneira livre, sem ter que explicar o porquê, mas apenas sentindo paz e alegria em manifestar aqueles movimentos, aqueles gestos que falavam tão bem, diziam tão bem e comunicavam tão bem a minha própria existência. E isso favorecido por essa química, né, esses neurotransmissores que são liberados dentro desse processo adaptativo irrestrito que a dança nos favorece dentro do sistema biodança, para trazer esses gestos naturais que foram esquecidos ou reprimidos pela cultura. Então, essa percepção integrada através da renovação orgânica, viabilizada por gestos naturais, foi algo que trouxe uma sensação de libertação impressionante. E me despertou em mim um sentimento de gratidão e me fez reconhecer também um potencial de poder facilitar outras vidas depois. Daí eu me tornei facilitador de biodança em 1994.
em que a Escola de Formação de Biodança, a EBC, uma grande referência de formação de biodança no mundo, foi a escola em que eu me formei. E nessa escola eu renasci também numa perspectiva avassaladora, né? Onde a vida deu uma guinada e grandes transformações aconteceram em todas essas linhas de vivência que eu falei para vocês. E hoje me deu vontade de gravar esse vídeo para expandir um pouco a biodança e falar ainda mais da biodança a partir daquilo que ela se propõe, que é fazer com que a gente se posicione frente à vida da vivência para o significado. Ou seja, que tudo aquilo que a gente produz como referência de linguagem venha da consciência profunda dessa adaptabilidade restrita frente à vida, em que a gente não se rende a nada que possa inibir a pronúncia fluida, liberada e integrada dessa vida que nos diz respeito. E eu convidei algumas pessoas que fizeram biodança comigo ao longo desse tempo. Eu facilitei muitos processos e inúmeras maratonas. E algumas pessoas dentro dessa caminhada foram gerando afinidades, né? Foram se tornando amigas, foram vivendo mais a minha intimidade pessoal e extrapolaram essa relação de salão. E eu sou muito grato por essas pessoas que eu encontrei, que se tornaram minhas amigas e que me apoiaram e vêm me apoiando dentro dessa minha construção existencial. E eu convidei algumas delas, não muitas, para formular perguntas que eu pudesse socializar aqui com vocês e facilitar o nível de consciência de alguma pessoa que porventura pudesse estar ligada ao interesse daquilo que foi perguntado através daquela frequência de consciência. E eu vou responder agora para vocês algumas dessas perguntas. Eu agrupei algumas perguntas que apontavam para uma direção comum para facilitar a agilidade da comunicação aqui com vocês e economizar o tempo, né, que hoje está tão restrito. Há um condicionamento nessas mídias sociais que faz com que as pessoas estejam muito apressadas, né, em querer ouvir o outro. Então vamos lá. Uma das perguntas, eu juntei duas perguntas aqui. Como a biodança pode ajudar a me equilibrar psicologicamente ou animicamente? Biodança é uma atividade terapêutica? Ah, Hoje, a biodança ela faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o SUS, como um recurso terapêutico. Mas como é que a biodança ela auxilia? Ela é muito mais uma estrutura pedagógica do que uma estrutura de terapia convencional. A biodança ela não trabalha com a doença, ela trabalha com a saúde, ela trabalha com essa redescoberta dos gestos naturais. Então, o processo de autoconhecimento que ela promove é esse reconhecimento e essa entrega às sensações que vão sendo despertadas de maneira integrada ao que é natural da própria vida, porque está em você, é um momento de revelação e o reconhecimento desse potencial natural. As dores que nós sentimos na alma, elas estão muito ligadas à nossa identificação, às nossas prisões com modelos e estilos de vida que nós queremos eternizar no modo de ser e de estar no mundo. A biodança é a dança da vida. Ela é o movimento, ela é o fluxo. Ela se organiza dentro dessa compreensão de que a vida ela está se movendo dentro dessa pulsação de contração e expansão. E isso, na linguagem, nos remete à compreensão do diálogo em que a gente está sempre percebendo algo que é necessário para que a vida possa se expandir através de um propósito em que a gente celebra o encontro. Então, um ritual do salão, ela nos ajuda a desenvolver
essa capacidade de equilíbrio, que a gente não chama de equilíbrio, chama de harmonia, né? Porque ela trabalha a comunicação em movimento, e não da estabilidade, mas do fluxo, que é instável, né? A dança, ela é um movimento livre, não é previsível. É um movimento de adaptabilidade dentro desse holograma que é a vida, que a cada momento está gerando acontecimentos fora da previsibilidade e do entendimento do que já foi no passado. Né? Então, nesse sentido, ela nos ajuda a gerar esse condicionamento, porque ela se constitui como um ecofator positivo, né? De gerar essa memória, de ser capaz de dialogar com o processo e fazer com que ele aconteça na sua expansão, né? Expandindo a vida e não retendo a vida. As dores, elas são da retenção. Nós somos um sistema vivo dissipativo, como o Sol. Nascemos para dissipar energia, não para conter energia. Eu mesmo já vivi muitas contradições acerca disso e espero não cometer mais esses erros. Quando digo erro, é esse desalinhamento com aquilo que eu já sei que são fundamentos da vida. Né? Quando eu me perdi dessa compreensão, eu adoeci, mesmo conhecendo a biodança. Então, isso faz parte da caminhada de cada pessoa. Mas o sistema em si ajuda e me ajudou e voltou a me resgatar quando eu procurei me alinhar com ele, né? Entendendo que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, porque tudo passa, tudo sempre passará, como diz a canção. E é nesse sentido do reconhecimento das sensações que fazem parte da vida que a gente vai buscando e reencontrando a força do viver. É essa dança de reconciliação consigo próprio. Não para se libertar do que te impede de ser livre, mas para te expressar como um movimento dissipativo e expansivo, sempre, que não se rende às circunstâncias factuais do dia a dia. E a outra pergunta sobre a biodança é uma atividade terapêutica, então, nesse sentido, ela tem um efeito terapêutico. Ela não é uma terapia, ela não vai tratar de problemas, de condicionamentos socialmente constituídos. Mas ela tem um efeito terapêutico porque ela produz mais vida. Ela lhe provoca situações de expressão e renovação orgânica. E isso traz um efeito terapêutico. Por isso que ela faz parte hoje da Política Nacional de Práticas Integrativas. Né? Ela é uma atividade pedagógica, ela nos reeduca frente à vida para resgatar esse poder de viver com mais qualidade e prazer. Então a biodança, ela nos coloca dentro desse território de prazer de viver. Uma outra pergunta foi: como a biodança contribui no processo de autoconhecimento de alguém que participa de um grupo semanal durante 12 meses ou mais? A outra pergunta é: qual é o sentido e o significado da biodança como fonte de liberdade? Vou responder a primeira pergunta, começando com essa segunda. A palavra liberdade. A biodança, ela se organiza como um sistema em torno dessa liberdade, que não é se libertar de algo, que não é ser reativo, mas é viver a compreensão profunda das próprias sensações. É aceitar as sensações que a vida comunica para você de forma integrada e reconciliada. Aí está o sentido de liberdade. É a liberdade de ser, de pertencer. É essa consciência alinhada com o sentir e o realizar, a ação. A biodança, ela se estrutura dentro dessa comunicação em que ela se utiliza da música como essa linguagem universal.
e ela utiliza a dança com esse alinhamento entre corpo e alma. Nesse movimento está a consciência integrada. Nós somos aquele que somos. Eu sou aquele que é. Ela é aquela que é. Cada pessoa é o que é. Então, a liberdade não está associada à conformidade com padrões ou ruptura com padrões ou ideais de padrões. Tudo é uma construção vivida em defesa da vida no aqui, agora. A vida que se revela. Então, ela é um sistema que condiciona a gente a entender-se de dentro para fora. O que eu sinto, como eu comunico e como eu manifesto. Ela nos auxilia à congruência. Esse alinhamento entre sentimento, pensamento, palavra e ação. No entanto, ela, por ser um sistema, uma metodologia de caráter ontológico, ela não trabalha com a cognição, ela trabalha com as sensações para produzir esse. Ela tem uma intervenção, ela provoca a adaptabilidade restrita e, com isso, ela produz neurotransmissores que vão gerando os hormônios da felicidade. Então, ela vai nos provocando essa consciência do que é natural em nós e que a cultura, enquanto significado, quase sempre reprime, porque ela sai em defesa da lógica, daquilo que é o domínio e o interesse de valores de predominância, de retenção de causa e efeito. A biodança, ela está muito ligada a essa compreensão quântica, né? Essa energia das possibilidades. A vida é essa consciência que nos atravessa. Para onde nós olhamos, é para ali que ela flui. Então, nessa perspectiva, quando a gente pergunta assim, como a biodança contribui no processo de autoconhecimento de alguém que participa de um grupo semanal durante 12 meses ou mais, a biodança ela não mensura isso. Eu, enquanto facilitador de biodança, e já tendo décadas de biodança, eu posso estar vivendo um momento de desalinhamento em que os princípios e os fundamentos da biodança podem estar silenciados, desde que eu dê voz à cultura e não às sensações. A biodança ela me reeduca a essa experiência de adaptabilidade. O Hanselli, que é um médico precursor do estresse, ele dizia que o que mata não é o estresse, mas como a pessoa responde ao estresse. O que é o estresse? É uma resposta fisiológica ao nosso processo de adaptação. Estresse é a síndrome da adaptação geral do ser humano. Ou seja, como nós vivenciamos a nossa adaptabilidade. E a biodança, ela se propõe a uma adaptabilidade irrestrita. Quando ela diz irrestrita, é que como o ambiente é da saúde, é que você se permita viver esse movimento. E isso não é para gerar uma expectativa nem uma autoimagem. Quem faz biodança não vai ser melhor nem acima do que ninguém. Tá? Você não faz biodança para gerar uma autoimagem idealizada. Você faz para manter a vida no seu fluxo e na sua expansão. E se acostumando e conhecendo essa natureza, como é que ela funciona. Então, o convite da biodança é a entrega. E essa entrega, ela é construída no diálogo cotidiano. Isso fora do salão. Né? E no salão, ela é essa adaptabilidade restrita ao convite que a música faz ao movimento e à expressão das emoções. Então, a liberdade, ela está dentro dessa perspectiva. O sentido e o significado nascem desse renascimento dos próprios gestos naturais. Uma outra pergunta foi: quais são as linhas de vivência de cada pessoa? Ora, as linhas de vivência são canais de expressão, extraídos dessa contemplação da vida que o Rolando Toro denominou de vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Nenhuma pessoa é detentora ou nenhuma pessoa pode ser caracterizada como tendo uma linha que a defina como identidade. A nossa identidade integrada é a pronúncia dessas linhas que se intercruzam
numa interdependência na nossa experiência de adaptabilidade no mundo. Então, nossas emoções, elas são uma resposta da pronúncia dessas linhas. O sentimento é a memória dessas experiências, onde eu já elaboro essas experiências. Mas a emoção, que é aquilo que traduz o instante vivido, as sensações do instante vivido, elas são a comunhão dessas linhas. É evidente que em algum momento das circunstâncias da vida, alguma linha possa estar inibida. Por isso que na sessão, quando a gente organiza uma sessão de biodança, a partir da verbalização, nós vamos observando no conjunto das falas o que são as tensões de aprisionamento das pessoas do ponto de vista emocional e colocamos essas tensões no diálogo com as linhas de vivência e elas vão nortear a construção da sessão para pronunciar aquela linha que aparentemente está inibida através da fala compartilhada na verbalização da sessão. Então, não tem uma linha de cada pessoa. Existe um momento de vida e as linhas elas vão sinalizando por onde as vias estão interrompidas. E aí há uma desobstrução através da dança, que favorece essa expressão. E isso é visto dentro da sessão de biodança, né? Onde a gente vai percebendo na comunicação os gestos e o movimento que estão inibidos, ou na palavra ou no próprio corpo. Prosseguindo. A biodança, ela é uma atividade física? Qual a experiência do corpo na biodança e sua relação com a subjetividade? A grande sacação do Rolando Toro nasceu dessa busca pelo amor da sua forma mais profunda. Enquanto cristãos, nós sempre fomos acostumados a entender que o amor ele é um ato de solidariedade, é um gesto em que a gente é chamado a desenvolver para potencializar o bem na vida do outro e gerar essa comunhão de modo que frutifique a paz. No entanto, as nossas experiências sociais mostravam guerras, conflitos, né? Dentro desses ambientes em que as pessoas, em nome de Jesus, falavam do amor, mas deixavam lacunas. O Rolando compreendeu que o corpo ele é uma dimensão prática dessa ação do amor através da carícia. E ele entendeu que o amor ele não pode ser tratado fora do corpo. Nós somos um ser corporalmente vivido. Né? Então a vida ela se dá através do corpo. Como silenciar o corpo? Como silenciar as sensações? Como negar esse corpo e contemplar a dimensão da consciência dissociada desse corpo? Então, para a biodança, o corpo ele não é uma atividade física no sentido funcional, estrutural e isolado. O corpo é essa consciência, é essa energia que está interconectada com todo o universo. Energia, informação e consciência perpassam esse corpo. E a vida está ali. E ele é a nossa referência de autoconhecimento. Percebendo o nosso corpo, as sensações que ele emite através dos neurotransmissores, dos hormônios que são produzidos para gerar esse bem-estar e essa qualidade de vida, é que nós vamos favorecendo essa compreensão corporal. A biodança ela não é uma atividade física, ela teoriza sobre o movimento, esse movimento integrado, em que o corpo ele é a consciência em movimento, em expansão. E esse retorno à fonte do ser, que revela esse corpo, faz com que a subjetividade ela nasça
desse processo de adaptabilidade restrita. Então, a gente entende a subjetividade nascendo da vivência, que é essa resposta adaptativa, emocional, em que o registro que ele é emitido torna-se essa referência de sentido pessoal, intrínseco e intransferível. Por que a criatividade me causa angústia? O que significa a linha de sexualidade na biodança? Posso desfrutar da biodança se nunca tive jeito para dançar? Eu agrupei essas três perguntas porque me veio muito a sensação da expressão mesmo, né? Essa repressão sobre a expressão das sensações do viver, do que é mais puro em nós. É muito interessante a gente perceber a criança, né? A inteligência que nos fez, chamo Deus, a vida, nos traz ao mundo na forma de criança. Poucas memórias para a gente explorar, né? Que vão se acumulando ao longo do tempo. Mas essa inteligência que tudo sabe nos encarna aqui para primeiro brincar, sorrir livremente, ser espontâneo, ser espontânea e deixar a vida fluir no seu vigor. A criança, às vezes, que é sofrida, que nasce em ambientes pesados, ela tem uma capacidade de resiliência que me surpreende. Mas a cultura, ela vai massacrando, né? A cultura que defende um padrão de comportamento a serviço da tradição, ela muitas vezes não está alinhada com aquilo que é natural, que nos pertence. E quando nós dissociamos natureza e cultura, a vida desanda. A vida assume o formato de morte, de gestos despedaçados, de tortura. E a biodança é um convite a resgatar a vida, não para ser reativo às formas de repressão, mas para ser natural. Você se acostumar com o que é natural, com o que está em você. Então, quando a pergunta surge que a criatividade, que é uma linha que nos convida a inovar, a fazer uso do poder da escolha consciente, da vontade, para fazer acontecer algo inusitado, né? Porque a inovação não é você impetrar algo que você já conhece, é o contrário. É você sentir algo que você nunca sentiu e ter a coragem de pronunciar e gerar um acontecimento novo e dar uma forma nova à vida. A angústia, ela vem dessa inadequação aos modelos estabelecidos. É quando vem a culpa por você estar protagonizando algo e que a cultura lhe reprime e lhe coloca em julgamento se aquilo é feio, bonito, certo ou errado. A biodança, ela se organiza como um sistema que integra a arte no viver, porque ela é a arte de viver. E essa arte transcende as formas. E o mundo criativo, na cultura, é sempre associado a formas estéticas. E tudo que nós fazemos a partir da vivência e mudamos o modo de estar no mundo, expandindo a vida, isso é a criatividade, que é renascer dos próprios gestos. Como diz a canção da Elis Regina, né? Redescobrindo o sal que está na própria pele. Então, a linha da sexualidade é uma linha que está muito ligada à criatividade, né? O chakra sexual. Na biodança, a sexualidade ela transcende a essa dimensão funcional e reprodutivista da vida, ou reprodutora da vida.
Nós não estamos aqui só para reproduzir, para procriar. Nós estamos aqui para viver. E nem todo mundo vem com a vocação de procriar. E essa pessoa, ela é viva. E ela tem o direito de ter prazer. E esse prazer, ele não é só genital. Ele é o prazer sinestésico. É o gozo com a vida. É sentir o sabor. É sentir o encanto pela vida. Não se concebe a vida em qualquer fase, em qualquer idade, sem a sexualidade. A sexualidade é o fogo aceso, criando, renovando, seduzindo, essa magia desse prazer inesgotável. Então a gente não pode pensar a sexualidade só com essa resposta do orgasmo ao ato sexual. Ela é um gozo, é um erotismo diante da vida, em todo o seu esplendor, na sua totalidade. É esse o sentido da sexualidade na biodança. A sexualidade, ela é o fogo que consome, é o fogo que seduz, é o fogo que atrai, é a iluminação da presença, é uma força impetuosa que transforma, consome, envolve. E a biodança, ela promove essa força em você. Ela favorece, ela lhe cutuca através da dança, da música, a resgatar essa força que está em você, que está em mim. Posso desfrutar da biodança e nunca tive jeito para dançar? Claro! A dança da biodança não é uma dança coreográfica, não é estética. Ela vai resgatar um movimento natural seu, o ritmo, a harmonia, a melodia, a flexibilidade, a fluidez, o ímpeto, o giro, todas as categorias de movimento que são seus, que são meus por natureza. Nascemos com eles. Não tenho que aprender, tenho que revelar. E lá a gente revela, sem se preocupar se está dançando feio ou bonito, certo ou errado, movendo-se com prazer, com alegria, de viver, com bem-estar. Quais são os pilares da biodança? 2 pilares básicos. Primeiro, o princípio biocêntrico. Segundo, o inconsciente vital. O princípio biocêntrico é essa compreensão de que a vida ela é uma consciência e que nós somos essa consciência interligada com a totalidade que é indivisível, indissociável. Então, o princípio biocêntrico nos coloca diante desse entendimento de que o fundamento da vida ou da existência é a própria vida. A vida ela se organiza para se expandir nesse movimento de contração e expansão. E encontrar na vida as leis e os fundamentos necessários para se ter uma melhor qualidade no viver deveria ser a nossa esperança. E a biodança, ela se estrutura fundamentada nesse princípio, entendendo o orgânico, que nós somos uma natureza autopoética, que se estrutura e se organiza em torno do próprio eixo, trocando energia com o ambiente, se renovando, provocando o outro. Essa é a dança da vida. E o inconsciente vital está em nós e nos conecta com essa totalidade. Porque eu e você somos essa energia, essa informação e essa consciência que está interligada com todo o universo. E esse universo, ele não se dissocia. Então é uma forma da gente integrar natureza e cultura. Por isso que a biodança, ela nos reeduca. Ela é um sistema de reaprendizagem de tudo que é natural. Então a biodança, ela é esse espaço onde a gente reserva para ir lá
beber da própria vida e gerar um momento de bem-estar, se reconciliando com a própria natureza. Então, esses pilares nos convidam a entender a vida de dentro para fora, da vivência, dessa adaptabilidade restrita para depois significá-la dentro de um sentido visceral, dentro de um sentido orgânico, dentro de um sentido pleno de neurotransmissores que nos colocam no caminho da felicidade. Não separe o corpo da alma, porque a alma não está fora do corpo. Ela é o próprio corpo. Se você quer discernir melhor, compreenda como você responde ao ambiente de forma adaptativa. É nessa adaptação, aquilo que nos provoca, que a emoção emerge. E a biodança, com esses dois pilares, princípio biocêntrico e inconsciente vital, nos promove um sistema organizado e integrado que geram situações de bem-estar e favorece a expressividade da sua identidade em comunhão, no vínculo consigo, com o outro e com o ambiente, através de uma sessão estruturada com músicas que possam canalizar essa emoção nascida desse renascimento dos gestos naturais em resposta adaptativa ao que é provocado. Essa pergunta aqui é bem a cara dessa pessoa amada, né? Ela sempre me pergunta sobre isso. Como podemos desligar um pouco o cognitivo na roda da verbalização ou intimidade verbal? Essa pergunta ela é muito interessante no sentido de que a biodança ela é de natureza metodológica ontológica, né? Ela trabalha com o ser. Ela não trabalha com a epistemologia, ela não vai usar a palavra para explorar a sua experiência. Ela usa a música, o corpo em movimento através da dança para integrar corpo e alma, né? Para gerar essa integração. E a cognição, com essa capacidade de significar algo, né, a partir de um sentido, ela vem muito, o que é mais parecido que eu acho com a biodança nesse sentido é a logoterapia, né? Que é a terapia do sentido, que se organiza para falar da experiência do vivido no aqui e agora. E o Viktor Frankl, precursor da logoterapia, né, ele dizia que tudo poderia ser tirado do ser humano, só não a sua capacidade de escolher o que fazer em cada momento. Cada momento pede por um sentido, né? O que fazer. E ele foi uma pessoa que teve a memória totalmente massacrada com o Holocausto, né? Ele foi um sobrevivente do Holocausto. E a biodança, ela nos educa dentro dessa experiência do sentido a partir da experiência do vivido, né? Então, a subjetividade na biodança, ela nasce dessa experiência da vivência, dessa renovação orgânica experimentada na música, nos exercícios. E ela vai nos ensinando a falar de maneira congruente. Então, para quem não sabe, a biodança ela tem dois momentos, né? Ela tem um momento que as pessoas se reúnem em roda para conversar sobre como está na vida ou para falar do que aconteceu na sessão anterior, de como ela está se sentindo, e depois a gente vai para a vivência onde a gente não fala mais nada, só dança. E a função desse momento da verbalização, que eu já tive notícias de que no primórdio não havia verbalização, era só a dança, é uma forma de você afirmar a palavra integrada ao que você viveu e sentiu. É uma forma de você educar a congruência, né? A aprender a se comunicar verbalmente a partir do que sentiu. E isso não cabe interpretação, julgamento, né? Classificação, comparação ou nenhuma doutrina que possa levar a pessoa a um julgamento. Ali é um ambiente sagrado, é um momento onde a pessoa está falando dela, né?
E não cabe a interpretação, o julgamento. Eu, particularmente, como facilitador de biodança, procuro aproveitar esse momento da fala para potencializar o princípio biocêntrico e o inconsciente vital. Eu saio em defesa de valores que possam reforçar e apoiar aquela vivência, para que a pessoa se sinta aceita, reconhecida e valorizada dentro da sua experiência. Mas a vivência ela é intransferível, ela é pessoal, ela é intrínseca e ela não pode ser levada a julgamento. Então, a cognição dentro dessa experiência, ela normalmente é um deslize onde se cai no raciocínio lógico e a gente vai esbarrar no significado das coisas. E a biodança ela nos convida a focar na experiência das sensações, né? E é evidente que às vezes a pessoa fala da impressão que ela tem dessas sensações, que é uma forma que ela vai tendo de se despedir dessa memória que ela acabou transgredindo, né? Ou rompendo naquele momento através da vivência. Mas a função da verbalização na biodança é apoiar essa fala congruente sobre o que eu senti, né? E como eu estou diante daquela experiência. E apoiar a pessoa para que ela possa levar essa experiência para o mundo. Porque a gente sabe que fora do salão, os ecofatores são muito negativos, né? Não são ecofatores pró-vida, são anti-vida. Então, a biodança ela é um ecofator positivo, é esse o convite, né? Então, que a verbalização seja esse espaço de apoiar a consciência integrada da pessoa sobre o que ela sentiu, sobre como foi a percepção dela integrada, a sua adaptação, que gerou essa renovação orgânica, e os gestos naturais que ela experimentou na comunicação com o outro em grupo. E é ali onde a gente forma essa comunidade de apoio e solidariedade mútua. Eu agora quero finalizar reforçando o meu convite para você. Vem fazer biodança comigo. Vem conhecer a biodança. Vem criar esse espaço de expansão da vida. Vem se nutrir de qualidade de vida. Vem se nutrir da força do bem-estar. Esse é o convite. Essa é a dança. Ser, pertencer, acontecer. Nós saímos de um período agora longo de isolamento social. A biodança ela ficou muito impossibilitada de ser praticada porque ela trabalha com o corpo, o contato. E a gente passou muito tempo, passei esse período todo sem realizar biodança. Estou com muita saudade de facilitar e muita saudade de vivenciar. E estou organizando muitos convites. Então, estou começando agora um grupo quinzenal de biodança na Serfísio e te convido a participar desse grupo. São sessões a cada 15 dias, 2 sessões a cada 15 dias, das 15 horas às 19 horas. Vem participar desse grupo, vem sentir o calor humano, vem sentir a vida florescer e se expandir com toda alegria e vigor. Eu te deixo com esse convite e o meu afetuoso abraço e um beijo no seu coração. É um beijo do meu coração para o seu coração. Paz e bem.